pessoal, sejam bem-vindos ao quinto curso de Inverno em Fisiologia, promovido pela Liga Acadêmica de Fisiologia e pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Unifal. Meu nome é Letícia, sou graduanda do curso de Fisioterapia e nessa aula iremos falar um pouquinho sobre o equilíbrio de sódio e potássio. Para introduzirmos a aula, então, podemos nos perguntar o que é o equilíbrio? Bom, o termo vem do latim a equilíbrio e é composto pelas palavras aequo, que significa igual ou equitativo, e libra, que significa balança. É a condição de um sistema em que as forças que atuam sobre ele se compensam. Logo, podemos definir equilíbrio de sódio e potássio como igualdade ou equivalência de suas concentrações. Se fizermos uma média sobre o consumo diário de sódio em uma dieta norte-americana, o resultado será de 9 gramas diário. Ou seja, temos por cerca de 2 colheres de chá de sódio sendo inseridos no nosso organismo diariamente. Como é que o nosso organismo vai reagir frente a essas concentrações para que haja o equilíbrio? Começamos então pelo equilíbrio do volume do líquido extracelular e do sódio, e os fatores que vão influenciá-los. Dentre eles temos a distribuição de sódio, que vai acontecer livremente entre o plasma e o líquido intersticial, formando o volume do sódio no líquido extracelular. Além disso, o cloreto de sódio é um soluto não penetrante, o que faz com que ele permaneça no leque. Dessa forma, a osmolaridade resultante se torna ainda mais alta no líquido extracelular, retirando água das células, fazendo com que elas se encolham e perca sua funcionalidade normal. Felizmente, nosso corpo possui mecanismos homeostáticos que funcionam mantendo o balanço de massa. Dessa forma, a excreção de qualquer quantidade extra que entre no nosso organismo. O funcionamento da via homeostática para equilíbrio de sódio será ativado quando houver ingestão elevada do cloreto de sódio, que irá desencadear duas respostas: a vasopressina, que irá conservar a água, mantendo a urina mais concentrada, e a sede, que nos leva à ingestão de água ou de outros líquidos. Todo esse acúmulo de líquido diminui a osmolaridade, porém há um aumento do líquido extracelular e da pressão sanguínea. Isso acontece via transporte NKCC. Esses estímulos que ativam a via do equilíbrio de sódio são mais associados ao volume e à pressão sanguínea que aos níveis de sódio. Dessa forma, o cloreto segue o movimento do sódio indiretamente via gradiente eletroquímico, criado pelo transportador de sódio ou diretamente por vias de transportadores de membrana, como por exemplo o NKCC, que está presente na alça de Henle. O NKCC vai injetar íons de cloreto para dentro da célula, aumentando a concentração interna deste íon, ou vai ejetar o cloreto para fora da célula, que vai diminuir a concentração interna. Podemos ver nessa imagem, em volta desse círculo verde, o exemplo do NKCC. Temos então um íon de sódio, 2 íons de cloreto e um íon de potássio. Por isso, o nome NKCC. Percebamos então que há alguns fatores que influenciam nesse equilíbrio. Mas e quando há o desequilíbrio? Como é que vai funcionar? Temos então o controle mediado por aldosterona. E podemos começar nos perguntando o que é essa aldosterona? É um hormônio esteroide que tem como objetivo aumentar a atividade de bomba de sódio e potássio e de causar a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. É uma das vias endócrinas por onde acontece a regulação de sódio. E como é que ela funciona? Bom, quando há baixa pressão sanguínea, há estimulação de secreção de aldosterona. Logo de cara já podemos perceber que os aspectos necessários para a secreção são a pressão sanguínea diminuída e, consequentemente, a concentração aumentada de potássio extracelular. A pressão sanguínea baixa vai causar a liberação de angiotensina 2, que por sua vez irá estimular a secreção de aldosterona. Ela é sintetizada lá no córtex renal e é secretada no sangue, para que dessa forma o seu transportador a carregue até seu alvo, que no caso é a célula P, também chamada de célula principal. A aldosterona, então, dentro da célula P, vai se ligar aos receptores citoplasmáticos, e esse mecanismo vai fazer com que os canais de sódio e potássio permaneçam em seus portões
com seus portões abertos por mais tempo. Dessa forma, vai aumentar o tempo para a reabsorção de sódio e secreção de potássio. Já na resposta lenta, são formados novos canais de sódio e potássio. Podemos perceber então que nesse processo a angiotensina 2 possui funções muito importantes, mas além da secreção de aldosterona, ela também possui mais 4 funções e efeitos importantes que vão integrar os sistemas renal e circulatório. Essas funções são o aumento da secreção da vasopressina, que é responsável por conservar o volume do sangue, mantendo a pressão sanguínea. Estimula a sede, que é um gesto comportamental que vai fazer com que a pressão e o volume do sangue sejam aumentados. Além disso, é um potente vasoconstritor. A vasoconstrição vai fazer com que a pressão sanguínea aumente sem que haja um aumento do volume. E por último, a ativação de receptores de angiotensina 2 no centro do controle cardiovascular aumenta a estimulação simpática do controle e dos vasos sanguíneos. E quais são as consequências desse mecanismo? Vai gerar o aumento do débito cardíaco e a vasoconstrição, gerando assim o aumento da pressão do sangue. Percebemos então que a angiotensina-aldosterona está ligada à baixa concentração sanguínea. Mas e quando há a alta concentração sanguínea? Temos então o peptídeo natriurético, e ele vai agir quando há a perda de sódio na urina, chamada de natriurese, ou a perda de água, chamada de diurese. Temos então nesse esqueminha como ele funciona normalmente. O aumento do volume sanguíneo vai aumentar o estiramento atrial, e a partir de células especializadas do miocárdio no átrio do coração, será produzido o hormônio peptídeo natriurético atrial, ou peptídeo natriurético cerebral, quando produzido por células do miocárdio dos ventrículos. Ambos vão ser liberados quando há um estiramento atrial, além do normal das células musculares cardíacas. E além disso, possuem como função o aumento da excreção de água e sódio, além de agir diretamente no centro de controle cardiovascular do bulbo para diminuir a pressão do sangue. Então, o peptídeo natriurético, ele vai agir não só no rim, mas também no bulbo, que vai diminuir a pressão sanguínea, vai agir no hipotálamo, diminuindo a vasopressina, no rim, aumentando a taxa de filtração glomerular e a diminuição da renina. Vai agir no córtex renal, causando a diminuição da aldosterona. E tudo isso vai levar ao aumento da excreção de sódio e de água. Então, no equilíbrio de sódio, podemos ver que a aldosterona é responsável quando há baixa pressão sanguínea, e na alta pressão, quem vai agir é o peptídeo natriurético. Mas e no equilíbrio do potássio? Como que vai funcionar? Temos, enfim, o equilíbrio do potássio. Esse que se faz muito necessário em células, músculos e no metabolismo de energia, além de auxiliar no equilíbrio do pH sanguíneo, é também essencial para o correto funcionamento do bem-estar. Sob condições normais, o balanço de massa ajusta a excreção à ingestão de potássio. Porém, quando ocorre uma ingestão maior que a excreção, é liberada no sangue a aldosterona, assim como no equilíbrio do sódio, pelo efeito direto da hipercalemia no córtex suprarrenal. Essas mudanças de concentração extracelular de potássio afetam o potencial de repouso da membrana de todas as células. Quando acontece a hipocalemia, que é a queda de potássio no líquido extracelular, o gradiente de concentração entre a célula e o líquido extracelular torna-se maior. Logo, mais potássio deixa a célula, deixando o potencial de membrana negativo. Já na hipercalemia, a concentração de potássio no leque aumenta e seu gradiente de concentração diminui. Dessa forma, é maior a quantidade de potássio na célula que irá despolarizá-la. Além de consequências do desequilíbrio do potássio no corpo, o desequilíbrio do potássio em músculos cardíacos e esqueléticos também se faz bastante significativos. Devido ao efeito do potássio plasmático em tecidos excitáveis, como o coração, quando há uma queda ou aumento na sua concentração, esses tecidos excitáveis de músculos começam a ter suas funções alteradas. A hipocalemia pode causar fraqueza muscular, câimbras e até paralisias, pois se torna mais difícil para neurônios e músculos hiperpolarizados dispararem potenciais de ação.
e o risco se torna ainda maior quando são afetados os músculos de respiração e do coração. Já na hipercalemia, que é o distúrbio mais perigoso, pois neste caso a despolarização de tecidos excitáveis torna-os mais excitáveis inicialmente. Subsequentemente, as células ficam incapazes de se repolarizar totalmente e se tornam menos excitáveis. A estabilidade do músculo cardíaco, afetadas pelas mudanças de concentração de potássio, podem levar a arritmias cardíacas perigosas. Dentre isso, o desequilíbrio do potássio e todas as alterações que causam podem ser incluídas enfermidades nos rins, transtornos alimentares e perda de potássio na diarreia ou do uso de alguns diuréticos. E embora os reflexos neurais, neuroendócrinos e endócrinos desempenhem um papel importante na homeostase do sal e da água, as respostas comportamentais são um ponto crítico no restabelecimento do estado normal. Beber água e ingerir sal são as únicas maneiras de elevar o conteúdo de ambos no corpo. A ingestão de água, por exemplo, é um desses mecanismos. E é interessante observar que, mesmo que o aumento da osmolaridade estimule a sede, o ato de beber água ou algum líquido já é o suficiente para que haja a saciação da sede. E isso acontece devido a alguns receptores que estão na boca e na faringe. Eles reconhecem e respondem à água fria, diminuindo a sede e a liberação de vasopressina, mesmo que a osmolaridade ainda esteja alta e essa água não tenha sido absorvida. A baixa concentração de sódio está ligada ao apetite por comida salgada. Também é percebido como desejo, assim como a sede, e dessa vez por comidas salgadas, assim que o nível de sódio seja percebido no plasma como baixo. E este apetite está associado à aldosterona e à angiotensina, que são hormônios que regulam o equilíbrio de sódio, como visto anteriormente. Além disso, também temos mecanismos que evitam a desidratação. Além da ingestão da água, o repouso pós-almoço também entra na lista de cuidados contra a desidratação, pois é quando a temperatura está mais quente, em países tropicais como o nosso. Então, nosso corpo ele vai tender a nos manter em repouso, para que assim a gente evite o gasto desnecessário de água e líquidos através da sudorese, por exemplo. Por fim, temos o controle integrado do volume e da osmolaridade. O corpo utiliza de respostas integradas o dia todo para corrigir o equilíbrio do sal e da água. Dessa forma, o sistema circulatório é responsável pelas mudanças no volume do sangue e os rins correspondem às mudanças no volume da osmolaridade. Ambos podem mudar de forma independente, mas em geral, o volume e a osmolaridade são homeostaticamente mantidos dentro de uma faixa aceitável. Porém, em algumas circunstâncias, a perda de líquido excede o ganho, ou vice-versa, e o corpo entra em desequilíbrio. Alguns fatos que podem desencadear esses acontecimentos são a sudorese excessiva, vômito, diarreia e até mesmo hemorragia. Em contraste, o ganho de líquido raramente é emergente. Em todos os casos, a compensação homeostática apropriada para a mudança atua de acordo com o princípio do balanço de massa. Qualquer soluto ou líquido adicionado precisa ser removido, e o que foi removido precisa ser reposto. A desidratação também desencadeia respostas homeostáticas. Dessa vez, é um exemplo de como o corpo trabalha para manter os volumes sanguíneo e celular frente a um decréscimo ou acréscimo da osmolaridade. Dessa forma, o córtex recebe duas mensagens, uma que diz secrete aldosterona e a outra diz não secrete aldosterona. O corpo vai possuir, então, múltiplos mecanismos para lidar com o volume de sangue diminuído, mas a alta osmolaridade do leque faz com que a célula encolha e passe a apresentar uma ameaça ao bem-estar. Sendo assim, frente ao volume diminuído e à alta osmolaridade, não é secretada aldosterona. Dessa forma, seria aconselhável seguir as seguintes medidas: conservar o líquido para evitar perdas adicionais, desencadear reflexos cardiovasculares, para aumentar a pressão do sangue e estimular a sede, para que o volume normal de líquido e a osmolaridade sejam restaurados. Bom, gente, essas são as referências que foram utilizadas durante a aula. Espero que tenham gostado e que vocês aproveitem bastante o quinto curso de inverno em Fisiologia. Muito obrigada pela atenção e até mais.